Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar fundo na unidade funcional dos nossos rins, o néfron. Olá, isso mesmo. A nossa base aqui é um material didático excelente, a aula 3 Néfron, do Dr. Dário Santucci. Um material, assim, feito sob medida para estudantes da área da saúde, né? Como o pessoal de ciências morfofuncionais lá da Anhanguera. Exatamente. Um guia ótimo para começar. E a ideia hoje é, desvendar essa estrutura, entender como ela funciona, suas partes. É impressionante pensar como algo microscópico faz tanta coisa, né? Com certeza. E olha, entender o néfron é a chave para entender o rim, e daí para entender muita coisa da nossa saúde, tipo equilíbrio de água, pressão arterial, tudo passa por ele. O material do Dr. Santucci realmente ajuda a construir essa base. Perfeito. Então, vamos começar a desembrulhar isso. O material já aponta uma coisa interessante. Nem todo néfron é igual, certo? Tem tipos diferentes. Correto. A localização deles no rim faz toda a diferença na estrutura e na função. Basicamente, temos dois tipos principais. Primeiro, os néfrons corticais. Corticais. Pelo nome, ficam mais na superfície do rim, no córtex. Isso, perfeito. Os glomérulos deles, que são aqueles emaranhados de capilares onde o sangue é filtrado, ficam na parte mais externa, o córtex renal. E uma característica deles, que o material destaca bem, é que geralmente tem alças de um Lê curtas. Ah, alças curtas. Isso deve ter alguma consequência na função, imagino. Talvez eles não sejam tão bons em concentrar a urina. Exatamente essa a questão. Eles são super importantes para reabsorver e secretar coisas, ajudam a diluir a urina, mas assim, para fazer aquela urina bem concentrada, quando a gente precisa economizar água, aí o papel principal é do outro tipo. Que são os justamedulares, é isso que o material menciona. O que eles têm de diferente? São os néfrons justamedulares. Olha, eles são minoria, tipo só uns 10 a 15% do total, mas são fundamentais para concentrar a urina. Os glomérulos deles ficam mais fundos, sabe? Bem ali na divisa entre o córtex e a medula do rim. Entendi. Mais perto da medula. Isso. E a grande sacada estrutural, como o Dr. Santucci enfatiza, são as alças de Henle longas deles. Elas mergulham fundo lá na medula interna. Ah, então o comprimento da alça que faz a mágica. Por ser mais longa, ela consegue interagir mais com aquele ambiente super concentrado da medula renal? Faz sentido. Precisamente. Essas alças longas são essenciais para criar e manter o gradiente de concentração na medula. É esse gradiente que permite ao rim puxar água de volta para o corpo, lá nos ductos coletores, sabe? E aí a urina fica concentrada. Sem esses néfrons justamedulares, nossa capacidade de lidar com a falta de água seria bem menor. Nossa, faz todo sentido. Uma conexão direta entre a anatomia micro e uma função tão essencial. Bom, agora vamos seguir o fluxo, né? O que acontece com o líquido depois que ele é filtrado. O material do Dr. Santucci detalha as partes do néfron numa sequência. Por onde começa? Tudo começa no glomérulo. Pensa num novelo bem denso de capilares sanguíneos bem fininhos. Ele vem da arteríola aferente, o vaso que traz o sangue para o néfron. Certo. Esse novelo fica dentro de uma cápsula, tipo uma tacinha, chamada cápsula glomerular, ou cápsula de Bowman. É bem ali, entre o sangue e o espaço da cápsula, que rola a primeira filtração do plasma. Ok. O sangue chega, é filtrado no glomérulo, o líquido que passa por essa barreira. Para onde ele vai? Como chama esse líquido? Esse líquido é o ultrafiltrado glomerular. E ele cai direto na primeira parte do túbulo do néfron, o túbulo contorcido proximal, o TCP. TCP? Isso. Ele é a continuação da cápsula. E olha, o TCP é um trabalhador incansável. Ele reabsorve a maior parte das coisas úteis que foram filtradas. Glicose, aminoácidos, muitos íons, bastante água. Devolve tudo para o sangue. E também secreta algumas coisas para o túbulo. Uau! Então, logo de cara, no TCP já tem uma recuperação enorme do que foi filtrado. E depois desse trabalho todo de reabsorção e secreção, o fluido vai para a alça de Henle, que a gente já viu que tem tamanhos diferentes. Qual o papel dela?
Exato, a alça de Henle. É um tubo em forma de U. Tem um ramo que desce para a medula e outro que sobe de volta para o córtex. E como o material do Dr. Santucci mostra, as células e a espessura mudam ao longo da alça. Indicando funções diferentes. E justamente, o ramo que desce deixa a água sair fácil, mas segura os solutos. O ramo que sobe faz o contrário, bombeia sais para fora, mas segura a água. Essa combinação é a base do mecanismo de contracorrente, essencial para criar aquele gradiente na medula que a gente falou. Entendi. Funciona como um sistema de troca inteligente ali. E depois que o fluido sobe pela alça, qual o próximo destino? Ele chega no túbulo contorcido distal, o TCD, que também fica lá no córtex. O TCD continua reabsorvendo íons, tipo sódio e cloreto, e também água, mas aqui a reabsorção de água já depende de hormônios. Começa a regulação hormonal aí. Isso. E o TCD também é importante para secretar potássio e íons hidrogênio, ajudando a controlar o pH do sangue e o potássio. E tem uma partezinha dele com uma função sensorial bem especial que a gente vai ver. Interessante essa função sensorial. E a última parada do fluido, antes dele virar urina mesmo? A parada final é o ducto coletor. Tecnicamente, cada ducto recebe fluido de vários néfrons, mas funcionalmente é a parte final do sistema. É aqui que acontece o ajuste fino da urina. Onde decide se vai ser concentrada ou diluída. Exato. Sob comando de hormônios como o ADH, que controla a saída de água, e a aldosterona, que mexe com o sódio. O ducto coletor define o volume final e a concentração da urina. Daí ela segue para os cálices renais e para o resto do sistema urinário. Que jornada! Impressionante. Voltando um pouquinho lá para o começo, para a filtração no glomérulo. O material do Dr. Santucci frisa muito a seletividade dessa filtração, o que exatamente passa e o que fica retido. Essa seletividade é crucial, né? O ultrafiltrado que sai do glomérulo é basicamente plasma. Só que tem duas coisas muito importantes que ficam de fora. Células sanguíneas, hemácias, leucócitos, plaquetas, nada disso passa, e proteínas grandes, tipo albumina. Essas ficam quase todas retidas no sangue. E como o rim consegue fazer essa separação tão precisa? Qual o segredo dessa barreira? O material explica? Explica sim. A barreira de filtração tem 3 camadas. Primeiro, o endotélio dos capilares do glomérulo. Ele é cheio de janelinhas, fenestrado, que deixam o plasma passar, mas seguram as células. Ok, primeira camada segura as células. Depois vem a membrana basal glomerular. É uma camada sem células, tipo um filtro molecular, que já barra as proteínas maiores. E por último, envolvendo tudo, vem os podócitos. Os podócitos de novo. Eles mesmos. São células super especializadas, com os bracinhos, os pedicelos, que se encaixam uns nos outros, formando as fendas de filtração. São vãos bem estreitinhos. É a última barreira que segura a maior parte das proteínas que ainda poderiam passar. Nossa, que arquitetura complexa para só filtrar. Faz sentido agora porque é tão seletivo. E imagino que qualquer problema aí nessa barreira seja sério. Com certeza. Se alguma dessas camadas falha, proteínas ou até células podem escapar para a urina, é a proteinúria ou a hematúria, sinais clássicos de problema renal. Manter as proteínas no sangue é vital, né? Para pressão oncótica, transporte de substâncias. Entendido. Agora tem uma parte que o material do Dr. Santucci descreve que parece um centro de controle, ali perto do glomérulo. Uma parte do túbulo contorcido distal, o TCD, que encosta na arteríola aferente, a tal da mácula densa. Qual a função dela ali? A mácula densa é um sensor químico super estratégico. Pensa na localização. Ela está exatamente no ponto para provar o fluido que acabou de passar pela alça de Henle e está entrando no TCD. E fica coladinha na arteríola que leva sangue para aquele mesmo glomérulo. Então ela prova o fluido e sente o quê? A principal função dela é monitorar a concentração de cloreto de sódio, o NaCl, nesse fluido tubular. E se ela sentir que tem pouco sal ali, o que isso significa? O que ela faz? Pouco sal na mácula densa pode indicar, por exemplo, que a filtração no glomérulo está baixa, ou que o fluxo no túbulo está muito rápido e não deu tempo de reabsorver direito. Quando ela detecta pouco NaCl, ela manda sinais químicos. Sinais para quem?
Para as células vizinhas? Exatamente. Para as células que ficam na parede da arteríola aferente, bem ali do lado. São as células justaglomerulares. Elas são células musculares modificadas que guardam uma enzima-chave, a renina. Aham, renina. Chegamos nela. Isso, o sinal da mácula densa, pouco sal, faz as células justaglomerulares liberarem renina no sangue. E a renina é o gatilho para aquele sistema famoso, né? O sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exatamente. A renina começa a cascata do SRAA, ela transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, depois outra enzima, a ECA, transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2 é quem realmente faz a ação. E o que essa angiotensina 2 faz, segundo o material? Como ela age lá no néfron? A angiotensina 2 faz várias coisas para aumentar a pressão e o volume de líquido no corpo. No néfron, o material do Dr. Santitti destaca que ela age direto para aumentar a reabsorção de sódio e água, principalmente lá no túbulo proximal, TCP. Entendi. E tem mais. A angiotensina 2 também manda a glândula adrenal liberar outro hormônio, a aldosterona. E a aldosterona vai agir mais para frente, lá no ducto coletor, também fazendo o rim segurar mais sódio e, por consequência, a água. E ainda ajuda a eliminar potássio. Entendi. Então a mácula densa sente o sal, se está baixo, dispara a renina, que ativa o SRAA, e aí a angiotensina 2 e a aldosterona fazem o rim segurar mais sal e água. Um sistema de feedback. Mas as células justaglomerulares, elas não tinham outra função também? Algo a ver com pressão? Tinham sim, e é outra função essencial delas. Além de ouvir o recado químico da mácula densa, elas são baroreceptores, ou seja, elas sentem a pressão diretamente. Sentem a pressão onde? Dentro da própria arteríola aferente. Elas monitoram a pressão do sangue que está chegando no glomérulo. Se essa pressão cai, o que pode ser um sinal de pressão baixa no corpo todo, por exemplo, as células justaglomerulares também liberam renina, independentemente do que a mácula densa esteja dizendo. Caramba, então é um sistema duplo de segurança. Responde à química do fluido pouco sal e à física da pressão, baixa pressão. Isso deixa o controle bem mais robusto, né? Exatamente. Esse conjuntinho todo, mácula densa, células justaglomerulares e umas outras células ali perto, chamadas mesangiais, formam o aparelho justaglomerular. É um centro de comando local muito sofisticado. E a renina que ele libera não só ativa o SRA para segurar sal e água, mas também causa vasoconstrição e ativa o sistema nervoso simpático, tudo para levantar a pressão e garantir que o sangue chegue onde precisa. Isso mostra como o rim é muito mais que um filtro, é um maestro da hemodinâmica corporal. Incrível mesmo. Então, vamos juntar as peças aqui, com base no material do Dr. Santucci. O néfron não é só um filtro passivo, de jeito nenhum. É uma unidade super dinâmica e regulada. A gente viu os tipos, cortical e justamedular, esse último chave para concentrar a urina com suas alças de Henle longas. Isso. Passamos pelas partes. Glomérulo, com aquela barreira seletiva incrível, endotélio, membrana basal, podócitos. Depois o TCP, que reabsorve quase tudo. A alça de Henle e seu mecanismo de contracorrente. O TCD, com ajustes finos, e a mácula densa. E o ducto coletor, onde a urina ganha a sua concentração final. Exato. E, para fechar o controle, o aparelho justaglomerular, mácula densa plus células justaglomerulares, sentindo o sal e a pressão, liberando renina para ligar o SRAA, que com angiotensina 2 e aldosterona, manda o rim segurar sal e água e ajuda a controlar a pressão do corpo todo. Que maquininha complexa! É uma microengenharia fantástica, sem dúvida. Cada pecinha conectada, trabalhando em harmonia para manter nosso corpo em equilíbrio. Para a gente finalizar nossa análise de hoje, então, recapitulando rapidinho, exploramos a fundo a estrutura do néfron, né? Vimos os tipos cortical e justamedular, passamos por cada componente glomérulo, túbulos, alça, ducto coletor, entendendo o que cada um faz na formação da urina.
E demos um destaque especial para o aparelho justo-glomerular e para o SRAA, que são essenciais na regulação. É um conhecimento base, né? Principalmente para quem está indo para a área da saúde, entender como essa coisinha microscópica controla funções tão vitais, água, sais, pressão, eliminar o que não presta é fundamental. A sofisticação do néfron é um exemplo lindo da biologia e central para entender a saúde e a doença. Com certeza. E conhecer esses detalhes todos abre espaço para a gente pensar um pouco além, né? Abre sim. E fica aqui uma reflexão final, talvez. Pensando nessa regulação toda, tão delicada que o material do Dr. Santucci nos ajudou a entender, imagina só o que acontece se uma pecinha bem específica desse sistema falhar. Por exemplo, se os podócitos tiverem um defeito e não formarem as fendas de filtração direito, ou se a mácula densa ficar cega para o sódio. Como que uma falha pequena, num ponto só, poderia causar um efeito dominó, afetando não só aquele néfron, mas talvez levando a problemas no corpo todo, como pressão alta crônica, desequilíbrio de eletrólitos, ou até a piora de uma doença renal já existente. Fica aí para a gente pensar sobre essa interconexão toda e como cada detalhe da fisiologia do néfron importa na prática clínica.